Bia, olha, antes da gente explicar como é que está essa gangorra política de 2026, né, e como que os partidos do Centrão estão desequilibrando para um lado ou para o outro, ou tentando ficar no equilíbrio para ver para que lado que eles vão pular, é bom a gente lembrar que o Lula, certamente, né, pelo que a gente tem hoje, ele vai ser o candidato que vai liderar a corrida pela esquerda, né, ao que tudo indica, o único candidato à esquerda, na tentativa de um quarto mandato. E na direita tem uma indefinição, né? Põe na tela aí, Lucas, por favor, porque a indefinição ela já está nas manchetes de jornal. O União Brasil reagiu às cobranças que o Lula fez aos ministros do partido que fazem parte do governo. Depois de o Lula pedir fidelidade, como a gente contou ontem, né? Ele pediu fidelidade na terça-feira, e reclamar dos eventos com apoio a Tarcísio, o União Brasil tenta acelerar o desembarque do governo para definir sua estratégia para 2026. Porque não há clareza sobre quem vai ser o candidato que o União Brasil vai apoiar. Mas o fato é que o União Brasil tem um pré-candidato, que é o Ronaldo Caiado, e está fazendo evento com o Tarcísio de Freitas, e está no governo Lula com ministérios. Então, assim, o União Brasil quer fazer o strike, ele quer sugar ali de todo mundo. Agora, tem há que se fazer escolhas na vida, não é não, Biabola? Tá com mais pés do que tem em barcos diferentes, né, Guilherme? Normalmente a gente fala um pé em cada barco, mas aqui tem mais de 2 barcos, né? Tá até difícil para a União Brasil se equilibrar aí nessa divisão. Com certeza. Agora, o que a gente está assistindo é uma tentativa dos ministros que fazem parte do governo Lula de colocar panos quentes nisso e evitar esse desembarque nesse exato momento. Então, para a gente contextualizar, a União Brasil hoje comanda os ministérios do Turismo, das Comunicações e da Integração e do Desenvolvimento Regional. E tem também o comando da Codevasf, né, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A gente sabe que o recado do Lula na reunião ministerial, cobrando a lealdade dos partidos que compõem o governo, foi direcionado para a União Brasil e para o PP também. Mas até agora a gente está assistindo essa ebulição aparecer de uma maneira mais forte no União Brasil, que já tem, desde há muito, né, Guilherme, muitas divisões internas. Guilherme está no mudo. Aqui. Lembrando que o União Brasil é um partido muito estratégico, né, gente? É o partido do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso. É um partido que tem ministérios no governo Lula, mas é o partido também que foi formado por integrantes do DEM e do PSL, que eram dois partidos de direita. Né? O DEM, o que era a nossa direita, mais à direita, antes da explosão da extrema-direita, né? Antes do Bolsonaro surgir, vitaminar o PSL, se eleger em 2018, o DEM ocupava esse espaço como um grande partido de direita, e quando surgiu o PSL, a direita do DEM, o DEM perdeu esse espaço de ser o partido mais à direita no espectro político. Os dois se juntaram e formaram o União Brasil. Então, quer dizer, o União Brasil, ele reúne alguns dos parlamentares mais à direita que a gente tem, embora tenha gente ali que navega de acordo, muita gente ali que navega de acordo com a água do governo da vez. Né? Por exemplo, o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre foi um dileto presidente do Senado no governo Bolsonaro, um aliado importante do Bolsonaro, que não topou tudo que o Bolsonaro quis, verdade seja dita, mas topou muita coisa. E depois ele está agora fazendo o mesmo trabalho com o Lula. Então, um União Brasil mais centrão. Mas você tem União Brasil mais à direita. Né? Você tem ali o ACM Neto, você tem o Ronaldo Caiado, você tem pessoas que não têm essa flexibilidade, que não são flex como o Davi Alcolumbre. Agora, o União Brasil não é o único problema, né, Bia? A gente tem que falar de outros partidos. Vou começar pelos republicanos. Apesar do partido ter quase garantida a reeleição no governo de São Paulo, pelo Tarcísio de Freitas, o Tarcísio de Freitas é visto como o adversário mais forte contra o Lula, em um cenário sem o Bolsonaro, provável cenário sem o Bolsonaro. Eu sempre falo provável cenário sem Bolsonaro, gente, para lembrar vocês que há um recurso na mesa do senhor Luiz Fux,
do Bolsonaro questionando a inelegibilidade dele no TSE. Enquanto o Fux não votar não colocar em plenário para o STF decidir definitivamente sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, ou o Bolsonaro não for condenado, como provavelmente será, para a gente ser certinho, preciso, a gente tem que dizer que ainda há uma chance do Bolsonaro não estar inelegível em 2026, que é uma improvável reversão no STF dessa inelegibilidade e uma improvável absolvição no julgamento do golpe. Mas hoje, para a gente ser muito preciso, é assim que o jogo está. Voltando a republicanos, o fato é, quanto mais solto o Tarcísio fica em seus discursos, mais irrita os filhos do ex-presidente. A cúpula do Republicanos literalmente reza para que o governador não acabe indo para o PL, comandado pelo Valdemar Costa Neto. O Valdemar já disse que quer o Tarcísio no PL, mas o fato é que ele tem o Tarcísio tem que escolher ali, primeiro, se vai ser candidato ou não. Os filhos do Bolsonaro, vamos colocar aí, por favor, tem atacado o ex-presidente, o governador, bastante. Lembra das farpas públicas depois do vazamento das mensagens, né, do que o Eduardo reclamou do pai? O Bolsonaro chamou um dos filhos de imaturo para a política e defendeu o Tarcísio, né? Isso irritou muito os filhos do Bolsonaro. A gente viu o áudio recente do Eduardo lá, né, com o pai, mas teve o Carluxo chamando os governadores da direita genericamente de ratos. O clima não é bom. Agora, o fato é que hoje, né, Bia, o Republicanos também é um partido que, embora tenha ministério no governo Lula, está claramente caminhando para ter uma candidatura própria ou apoiar uma candidatura da direita que não a do Lula no ano que vem, né? E a gente tem ainda o caso do PSD, né, do Kassab, Guilherme. O nome do Kassab, até o momento, a gente fala o nome do Kassab porque o nome do PSD é o nome do Kassab, né? Todo mundo sabe que o Kassab é a grande liderança do PSD, enfim. E o nome do partido até para 2026, até o momento, é o do governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Ele é visto como uma figura capaz de garantir bons votos no primeiro turno e, no mínimo, vender caro seu apoio no segundo turno, portanto, né? E assim como outros governadores da direita, o Ratinho Júnior também está sofrendo com as críticas dos filhos do Bolsonaro. Vamos lembrar aí que o Carlos Bolsonaro chamou esse grupo de governadores de oportunistas e ratos. Aí o Lucas colocou na tela para a gente a notícia, né? E o Eduardo concordou, né, com o Carlos. Enfim, foi uma conversa entre os dois ali. E o Ratinho Júnior tem o apoio do Kassab, que é esse político que é um importante político de bastidor, de costura, né, Guilherme? Não se importa em lançar a candidatura dele próprio, mas age e tem respeito, respaldo na classe política, justamente porque consegue emplacar e saiu muito bem nas eleições de 2024. O PSD foi muito vitorioso, ou talvez o grande vitorioso nas eleições municipais ali do ano passado, né? Muito disso vitória das costuras feitas pelo Kassab. Também é partido que tem pé no governo Lula e que já está acenando para o outro lado. Como tão perto de finalizar uma federação, eu vou falar do PP e do União Brasil, né, analisando isso. Essas duas siglas comandadas pelo Ciro Nogueira, o PP, e pelo Antônio Rueda, o União Brasil, controlam 4 ministérios e têm um comando da Caixa Econômica Federal. Quem são o União Brasil, quem são o Antônio Rueda, né, que é o presidente do União Brasil, e o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. O Antônio Rueda era o vice-presidente do PSL, pelo qual o Bolsonaro se elegeu. E o Ciro Nogueira era o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Então, quer dizer, 2 partidos que têm nada mais, nada menos do que 4 ministérios e o comando da Caixa Econômica, eles são chefiados por pessoas que eram estratégicas no governo Bolsonaro.
O principal governador do União Brasil, Ronaldo Caiado, tenta ganhar destaque fora de Goiás, onde é muito bem votado, né, se reelegeu, mas afirmou em entrevista para a gente aqui no Papo Amado que só mantém a candidatura se o Bolsonaro realmente ficar de fora da disputa, que, de novo, deve acontecer. As críticas dos filhos parecem não afetar o Caiado, e nem os flertes que a União Brasil faz com o Tarcísio de Freitas nos eventos da direita. Certo, Bia? O Caiado mantém ali o foco nessa pré-candidatura, né? Exatamente. Aliás, eu já dou a dica para quem não assistiu, que assista a entrevista do Caiado que ele deu para você, Gui, no Papo Amado. E também o outro presidenciável sobre o qual a gente não falou aqui, porque não está no embrólio aí dos partidos do Centrão, não é um partido que tem posição no governo Lula, nunca se imaginou que seja um partido que componha com o governo Lula, que é o Novo, mas tem o outro Papo Amado com um presidenciável, que é o Romeu Zema, né, governador de Minas Gerais. E só antes da gente seguir, Gui, eu acho que vale, agora que a gente já fez esse quadro de como estão esses partidos e para onde eles estão indo, eu sempre gosto de fazer aquela pergunta, né? E daí? Né? O que tudo isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida de quem está assistindo a gente e que talvez nunca tenha pisado em Brasília, né? O que a decisão ou indecisão dos partidos do Centrão causa? Eu vou te pedir sua ajuda nisso, mas eu começo indicando que ter um apoio mais robusto para uma candidatura presidencial possibilita ao candidato uma série de fatores que o colocam melhor nessa disputa. Um desses fatores é ter mais palanques pelo país para subir e, enfim, fazer sua campanha. Então, se tem um governador, se tem uma disputa pelo governo de um estado, de um partido que está na sua base, não necessariamente, mas muito provavelmente, o candidato à presidência, que tem o apoio daquele partido, pode ir fazer campanha junto com aquele governador. E isso costuma agregar votos ali para os dois, digamos assim, tanto para quem está concorrendo ao governo como quem está concorrendo à presidência. Isso também aumenta tempo de televisão. A gente sabe que hoje muita coisa é veiculada aí pelas redes sociais e a importância do tempo de televisão diminuiu frente ao que a gente tinha no passado, mas ainda é um ativo eleitoral importante numa disputa, né, Guilherme? Então a gente está falando concretamente de recursos e a gente está falando concretamente de espaços, além de uma sinalização, é claro, para a sociedade que vota num determinado partido, de que aquele partido entende que o candidato à presidência que está se apresentando é o melhor. Embora eu ache que, nesse caso, no caso do Centrão, isso influencia menos, porque não são partidos com uma ideologia política clara, né? Então, não é como se fosse um partido claramente de esquerda ou um partido claramente de direita, falando, olha, eu acho que o melhor candidato a presidente é tal, e isso pode pesar na decisão de eleitores que se identificam como de esquerda ou de direita. No caso do Centrão, essa ideologia ela é meio fluida, quase difícil de definir, inclusive, né? Mas normalmente também tem esse fator para quando a gente fala em apoio presidencial. E para depois da eleição, é claro que isso importa para a gente saber o tamanho da base de apoio que o governo vai ter se eleito, né? Embora também isso não seja determinante no momento da campanha. A gente viu, por exemplo, União Brasil, MDB, que não declararam apoio ao Lula em 22, compondo o governo uma vez que o Lula foi eleito. Eu não somo quase nada do que você está falando, com exceção de 2018. 2018 a gente viu o Geraldo Alckmin ter o apoio do Centrão todo, e o Geraldo Alckmin não fez nem 5% na eleição. Aquela era uma eleição atípica, sob vários aspectos, né? E o principal deles chama-se Jair Messias Bolsonaro, mas e Lula preso, importante... Né? E o Lula preso, exatamente. Mas, de certa maneira, Jair Messias Bolsonaro e Lula preso também tem uma coisa que está umbilicalmente ligada à outra, né? Sobre vários aspectos, né? Tanto talvez o tamanho que o Bolsonaro ganhou, quanto também, principalmente, o que levou o Lula preso e o que fez o Bolsonaro explodir, né? Que tinha uma conexão grande ali com aquele espírito do tempo que a gente vivia de antipolítica, de Lava Jato, enfim. E aí, no ano que vem... a tendência é que isso não seja dessa maneira, que seja mais como a Bia falou, né? Seja uma eleição em que o peso do Centrão
vai influenciar bastante, né, nas forças de quem tiver mais partidos do Centrão consigo. Então, 2026 deve ser uma eleição mais tradicional nesse aspecto.